É lamentável ter que vir aqui falar sobre esse ser desprezível, mas aconteceu. Fernando Holliday foi para o Monarch Talks, que é o podcast do Monarch. Ele foi para lá para dizer que é imperialista e que apoia as intervenções e invasões bélicas dos Estados Unidos nos países invadidos. Ou seja, ele apoia os bombardeios e as atrocidades cometidos contra civis, né? Porque a maioria dessas pessoas são civis que acabam morrendo, e ele é a favor disso. Esse ser asqueroso falava disso rindo e descontraído com o monarca. Um ser doente, rindo e dizendo que os Estados Unidos era a polícia do mundo, né? É como se fosse o Fernando, ele não é que ele falou isso, mas dá a entender que os Estados Unidos seria a polícia do mundo. Só que não existe polícia do mundo. Os Estados Unidos nunca tiveram autorização nenhuma para invadir ou intervir qualquer país que fosse. Nenhum. Nenhuma dessas invasões ou intervenções, né, os Estados Unidos teve autorização, né, do mundo para fazer essas invasões. Isso se chama imperialismo. Então não existe polícia do mundo, tá? Isso é imperialismo. Então o Fernando Holliday, ele é a favor de matar, de bombardear crianças, bebês, pessoas inocentes, em nome de uma democracia, em nome da liberdade. E a gente sabe que isso tudo é mentira, isso tudo é pretexto, né? Há outros interesses como o petróleo, por exemplo, e ele vem, enfim, ele vem dizendo que tem que intervir mesmo, tem que bombardear esses países mesmo. Ele falou isso no Monarch Talks, né? Tem que bombardear, tem que invadir, tem que intervir. É isso aí, né? É um ser canalha que ele é. Como é que ele é a favor de pessoas, milhões, milhares de pessoas mortas, inocentes? Crianças inocentes morrem, bebês inocentes morrem. Agora vale salientar uma coisa, eu não estou pregando ódio contra os Estados Unidos aqui não, tá? Os Estados Unidos eu não tenho nada contra, certo? Agora, estamos falando de política externa, somente isso. Eu sou contra a política externa dos Estados Unidos. Cultura, música, filmes, livros, literatura, tudo isso eu, eu consumo também. Eu consumo também. Então a ideia aqui não é ser contra os americanos, ser contra os Estados Unidos. É fazer a crítica sobre a política externa, né? E ter uma noção do que é o imperialismo. Então, quando o Holiday fala que tem que bombardear, tem que matar, tem que intervir, e para começar, ele foi desrespeitoso com todos os descendentes descendentes de imigrantes árabes do Brasil. Imagina eu dizer que tem que bombardear os hospitais do Brasil com pessoas inocentes dentro. Imagina eu dizer que tem que bombardear creches, né, onde pessoas inocentes irão morrer. Foi o que aconteceu no Iraque. Aliás, ele estava falando do Iraque especificamente numa hora ali. Milhões e milhões de iraquianos inocentes morreram em função de implementar essa tal democracia ou liberdade, que isso tudo é balela, é pretexto para bombardear, né? Então isso não existe, esse negócio de Estados Unidos vai implementar uma democracia, vai libertar
vai dar liberdade para o povo oprimido. Isso nunca existiu. Pelo contrário, os países só pioraram depois dessas intervenções. E aí ele continua. Diz o imperialista fascistinha que a CIA tinha relatórios de inteligência dizendo que o Iraque era uma ditadura e que tinha bombas atômicas. Vou repetir para vocês. O Iraque era uma ditadura e tinha bombas atômicas. Ele não está falando de armas químicas. Ele ainda foi para o Monarch Talks falar muita besteira e ainda mentir, porque isso é uma mentira, né? Não eram bombas atômicas, né? O pretexto eram armas químicas. O pretexto para a invasão era armas químicas que no final não foram encontradas no Iraque. Nunca foram encontradas armas químicas no Iraque. Todos sabem disso, né? E sabemos que foi um pretexto para a invasão. E o monarca pode até ser burro em alguns momentos, mas ele não foi burro nessa aí com o Holiday, não. Pareceu que entre o Holiday e o monarca era o sensato da parada. O monarca era o cara que sabia de algumas coisas, né? E o Fernando Holiday debochando, né? Rindo. Ai, monarca, eu apoio a intervenção dos Estados Unidos porque eles vão botar uma democracia, vão dar liberdade, tem que bombardear mesmo, monarca. Tem que intervir, né? Tem que matar de uma forma, sabe, nojenta. Eu tenho sangue árabe. Eu sou descendente de árabe. Eu tenho sangue árabe em quase toda a minha família, sabe? Isso é um desrespeito, para começar. Isso é uma ofensa a essas pessoas. Imagina se o Fernando Holliday estivesse falando sobre bombardear a Ucrânia, bombardear a Europa, bombardear, né? É porque são iraquianos. A esquerda pequena burguesa não se importa com isso porque são iraquianos somente. Milhares de vidas iraquianas não importam. Não é isso, Fernando Holliday? Né? Agora, tivemos aí uma parte da esquerda, uma parcela da esquerda que ficou indignado com essa fala do Holiday, né? Ficou indignado. Tivemos aí o Luigi, do canal Luidiverso, tivemos o canal Meteoro, né? Agora, a grande maioria pouco se importa, porque ele está falando em bombardear países árabes, ele está falando de bombardear o Iraque. Então o Iraque, para essas pessoas, não importam. Então, realmente, esses youtubers que fizeram react do Holiday imperialista ficaram indignados. Ficaram muito indignados. Se eu não estiver enganado, esse ser asqueroso não se candidatou a nenhum cargo político. Não conseguiu se candidatar. Eu posso estar enganado, não sei. Mas se ele estiver sendo um político falando isso, eu acho que ele deveria ser cassado, né? Porque são falas nojentas, né? Além de serem falas racistas, né? Mas a gente sabe muito bem que isso é uma estratégia do Holiday para ter que ficar em evidência o tempo todo. Então ele pensa, eu vou falar uma besteirinha lá, né? E essa besteira vai repercutir, vai gerar trending topics, vai gerar react de youtubers, né? Mesmo falando mal do Holiday, ou criticando, ou repudiando a fala dele. Então ele sabe que isso vai bombar. Então isso é uma estratégia do Holiday. Ele não é inocente, Holiday não é ingênuo, né? Ele é um cara que, tudo bem, ele pode gostar dos Estados Unidos. Agora, se é a favor da política externa, se é a favor do imperialismo, de bombardear países, aí para mim
isso aí já é uma coisa asquerosa, repugnante. Então, se o infeliz do Holiday estivesse falando de ucraniano, de russos, de europeus, estaria todo mundo querendo a cabeça dele, estaria todo mundo querendo caçar ele, né? Olha, nós temos intervenções ou invasões estadunidenses em países desde 1945, né? E só para vocês constatarem, desde 1990 já começa invasões, intervenções que os Estados Unidos fez no Panamá, no Haiti, no Iraque em 91, Kuwait, Somália, Iraque de novo, Bósnia, Iraque, Sudão, Afeganistão, Iugoslávia, Afeganistão de novo, Iraque de novo, Iêmen, Haiti, Somália, Honduras, Irã, Líbia, Síria, né, Bolívia, Venezuela, Guiana, Somália. Olha quantos países. E eu não estou falando dos países antes de 1990, que foram outros países. Então, no total, os Estados Unidos interviu ou invadiu cerca de quase 72 países, podemos dizer assim. Essas intervenções do século XXI incluem ataques de bombas, sabotagem e tentativas de mudar regimes nesses países invadidos. Agora, o Holiday não é o único imperialista, não. Nós temos também o Ghirardelli, né, que é um imperialista ferrenho, né, tanto que ele diz que os Estados Unidos é a polícia do mundo e ela tem autorização para invadir, para intervir, mudar regimes, etc. E ele é um conservador, né? De progressista tem muito pouco ou quase nada. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Scud, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o like, comentem aí embaixo. Obrigado por assistir, valeu, fiquem com Deus e falou.